A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos aqui ao canal DBD em Foco. Hoje eu venho até aqui para trazer para vocês o vídeo de dicas, aquele vídeo onde eu abordo de uma forma mais livre, de uma forma mais ampla, sugestões para te ajudar aí na elaboração da sua aula da Escola Dominical do próximo domingo. E nós vamos tratar nesse vídeo de dicas da lição de número 11, o presbítero, bispo ou o ancião, tá certo? Então é sobre isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje. O que eu quero pedir já para você, tá? Desde já, deixa seu curtir nesse vídeo, compartilha com outros professores, né, se você achar relevante até o final dessa exposição aqui. E peço que você avalie nosso trabalho e deixe aqui seu comentário. O que você acha desse vídeo de dicas, né? Se você tem gostado ou não tem gostado. Se você tem alguma dica, alguma sugestão para deixar, coloca aqui nos comentários do vídeo, porque é muito importante isso pra gente, tá bom? Então, aqui no vídeo de dicas, eu aponto algumas questões que às vezes o comentarista não abordou, né? Como modos de sugerir para você, professor e professora da escola dominical, caminhos que você pode seguir na sua aula. Seja temas que você pode desenvolver que não estão ali na revista e tratam do assunto que está sendo trabalhado, ou algo que é citado, mas não é muito explorado, você pode aprofundar na sua aula, tá bom? Então são sugestões, são caminhos e ideias aí para todos os professores poderem encaixar em algum momento aí da sua aula, tá? Então vamos lá? Vamos às dicas de hoje. Primeira dica, dica de número 1. Os sinônimos de presbítero. Isso está na revista, está na lição, e aqui eu quero reforçar isso para você, que eu acho muito importante não esquecermos, tá bom? O que estamos querendo dizer com isso? Em Tito 1:5-7, você vê que Paulo já coloca claramente o termo presbítero e bispo como sinônimos, tá bom? Então, é o próprio apóstolo que utiliza esses dois termos como sinônimo. Então, a palavra presbítero, ela tem ali na sua origem, você vai ver aí no comentário da lição, não vou ficar repetindo aqui, ela tem o seu significado como ancião, né? E o bispo como essa autoridade local, esse pastor local. Então, presbítero, bispo são sinônimos. Além disso, outras palavras sinônimos a essa, né, é pastor, pastorear. Então, presbítero, bispo, ancião, pastor são palavras sinônimas ali para o Novo Testamento. A função é a mesma, é de pastorear o rebanho. Eram pessoas selecionadas com qualidades necessárias para exercer o cargo de direcionamento do rebanho. E quais eram as qualidades necessárias? Você lê em Tito, né? Você lê em 1 Pedro, estão aí na leitura bíblica em classe da lição. O que é essa dica que eu quero trazer para vocês, professores e professoras? Você precisa deixar claro que para o Novo Testamento, né, essa função de pastor, ela aparece nas palavras no Novo Testamento, tanto para presbítero, tanto para bispo, como ancião, né, que é o sinônimo de presbítero aí, depende da tradução que você está. Porque às vezes, como nós no nosso uso moderno e cotidiano, o presbítero seria aquele auxiliar do pastor, o dirigente do culto, que só em algumas igrejas que aparecem mais quando o pastor não está, né? E o pastor é o pastor local. Quando vem a palavra presbítero às vezes na Bíblia, faz esse anacronismo, acha, né, que a função do presbítero que é dito ali, por exemplo, em Tito, faz a mesma coisa que o presbítero ali na sua igreja faz hoje, mas não é isso, tá? A diferença é grande. O presbítero, ele tem a função ali na igreja primitiva de pastorear o rebanho. Ele é o pastor do rebanho, ele é que orienta a igreja, ele seria o que a gente chama de pastor hoje, tá certo? Então, essas palavras são sinônimos. E com o passar do tempo, com a história da igreja, dependendo da congregação, aí essa palavra ganha características diferentes ali na hierarquia da igreja. O irmão Eberson explica muito bem como cada igreja distribui ali as suas hierarquias atualmente em relação à hierarquia bíblica, que você pode consultar isso aqui no link da descrição do vídeo, no comentário completo da lição. Aqui eu estou trazendo alguns pontos, presumindo que você já assistiu esse comentário completo e já leu a lição, tá? Porque aqui são dicas, aí, sugestões posteriores para os professores que já estão aí num contato com a lição. Tá certo? Vamos seguir. Dica de número 2. Eu já trago aqui para vocês uma dica de livro. É um livro que eu quero sugerir para vocês, que se chama A Igreja Centrada na Palavra, do Jonathan Leeman. Esse livro aqui é fantástico.
O link desse vídeo está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser comprar esse livro aqui, né? Se você quiser, como posso dizer, adquirir esse livro e aumentar aí a sua biblioteca, ou comprar agora ou posteriormente, esse é um baita livro. Por que eu indiquei esse livro para a lição de hoje? Porque, veja, eu trouxe a função ministerial estamos trabalhando na lição de hoje, a função ministerial do presbítero, certo? Esse dom ministerial. Diante disso, o que eu posso sugerir para você conseguir visualizar tudo isso é um livro que apresenta biblicamente o que é a igreja, como a igreja se desenvolve, qual a função da igreja. Então ele trabalha aqui nesse livro também características da igreja primitiva, dessa realidade. Então por isso que é um livro interessantíssimo para você ter. Se você quer entender o que é uma igreja centralizada na palavra, com inspiração na igreja bíblica, esse é um livro aí publicado pela Vida Nova, interessantíssimo para ter na sua biblioteca, para lê-lo, tá bom? Vale muito a pena, ok? Vamos seguir? Essa foi a dica número 2, dica de livro que eu sempre trago nos nossos vídeos de dicas. Agora vamos à dica de número 3. É lembrar para vocês que a função do presbítero surge por conta de uma necessidade real. Às vezes eu acho que isso não passa, não é dito, isso não foi dito explicitamente na lição, mas está subentendido ali e nós não podemos esquecer disso, ok? O chamado ao presbitério é para servir a Igreja de Cristo. Então, o que você precisa lembrar? E como isso não está claro na lição, talvez seja interessante para você citar isso. Existia um problema real ali, problemas entre aspas aqui, né? Uma necessidade real na igreja primitiva, que ao levar o evangelho, ficava necessária a edificação desses crentes. Então, o que está acontecendo? Paulo, por exemplo, o grande missionário, apóstolo, está anunciando o evangelho, passando pelos templos, passando pelas cidades, ministrando na vida dos crentes, né, das pessoas. Essas pessoas estão se convertendo. Só que, preste atenção, a mensagem do evangelho, o caminho do evangelho, veja quando Jesus diz aos seus discípulos, ide e fazei discípulos em todas as nações. O processo de fazer o discípulo exigiria de Paulo o quê? Ele levar a mensagem para essas pessoas, né? Porque ele é chamado a fazer discípulos, levar a mensagem para aquelas pessoas, e será que ele deveria fazer igual Jesus Cristo, discipulá-las um a um, a ponto dessas pessoas andarem com Paulo e aprenderem tudo com Paulo, eles são discípulos de Paulo? Teoricamente, de uma forma literalista, a gente poderia dizer que sim, essa era a forma. Mas veja como a igreja primitiva se desenvolve e como os dons aparecem na igreja. Por quê? Paulo, ele percebe que ele tem um chamado. Ele tem um chamado, sim, de orientar as igrejas que ele passa, né, as igrejas que se formam através do seu ministério, mas ele tem uma função e um chamado evangelístico muito claro, do qual ele está sempre em missão. E diante de uma igreja que ele estabelece, o que ele percebe? Agora, nesta igreja aqui, é necessário alguém que discipule esses irmãos, que ensine esses irmãos. Então Paulo encontra ali os crentes que recebem esse dom do chamado ministerial, né, que aprendem com Paulo, sim, e que são tocados pelo Espírito para esse chamado, e com as características necessárias que nós vimos em Tito e vimos em 1 Pedro, né, tem pessoas que têm a capacidade, né, são chamadas para edificar a vida dos crentes. Edificar no sentido de orientar, no sentido de pastorear, no sentido, né, de conduzi-los à vida cristã, à fé cristã. Então isso é importante vocês entenderem, que é diante de um problema real. E o ministério do presbitério, do pastoreado, do bispo, que a gente pode usar essas palavras, é um ministério de uma necessidade real para a igreja. Toda a igreja precisa se preocupar e todo líder, que é o presbítero, que é o pastor, né, que tem esse chamado, precisa entender que a função que ele está não é um cargo, não é simplesmente um título, não. É uma função de serviço, do qual é uma necessidade da igreja. Isso precisa ser enfatizado na aula, porque é a realidade. Diante de uma necessidade, que é a edificação dos crentes, aparece aí essa função bem clara do presbitério, do presbítero. Por isso, o presbítero hoje, o que tem esse dom hoje, né, o que exerce o bispado, essa pessoa precisa servir a igreja, sabendo que a igreja tem uma necessidade real, que é a edificação dos crentes, é orientar, conduzir os crentes na fé. Então, preste atenção nisso, não se esqueça dessa realidade. O presbítero tem a função de servir a comunidade, serve com sua idoneidade, experiência e ensino. Então essas são as características aí que tem também a função do serviço do presbítero. Ele precisa, né,
servir com idoneidade, então ele tem que saber que a vida dele precisa ser uma vida santificada, uma vida santa, ele tem que se preocupar com isso, né? Ele tem que utilizar, ser uma pessoa experiente a ponto de passar para os demais aí um caminho correto da verdade, da realidade, do que a Escritura apresenta, da caminhada na fé, e precisa ter aí uma aptidão para o ensino, para direcionar aí os cristãos, tá? Essa é a nossa dica aí de número 3 e que não pode ser esquecida no decorrer da lição. Acho que é uma dica importante que precisa ser levada em consideração. Tá certo? Seguindo, dica de número 4. A dica de número 4 é baseada no texto também da leitura bíblica em classe, é que lembre-se do que Paulo ensinou, tá? Que Pedro ensinou, perdão. Eu citei Paulo agora. Em 1 Pedro 5,3 é dito que o presbítero deve apacentar o rebanho, nem como, isso é o versículo 3, tá? Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aqui é um alerta que eu utilizo essa dica de número 4 como uma forma de alerta a todos os irmãos, todas as irmãs, toda a liderança, porque aqui nós vamos tocar num problema real da comunidade cristã e às vezes a nossa experiência de fé, de igreja, que nós vemos hoje. O presbítero aqui no sentido do pastor da igreja, o líder da igreja, o bispo da igreja, que são sinônimos aqui que a gente poderia utilizar, ele é convidado a apacentar o rebanho, né? É convidado aí a edificar a vida dos crentes, a orientar a vida dos crentes com a sua idoneidade, que nós citamos, né? Com a sua experiência, com o ensino. Isso tudo que falamos anteriormente é verdade, é real. Mas outra coisa que nós precisamos lembrar é que o Pedro lembra isso. Por isso nós estamos lembrando aqui. É Pedro que disse isso, não é uma opinião minha. E ele já estava alertando os presbíteros daquela época que eles devem apacentar o rebanho, nem não tendo, né, domínio sobre a herança de Deus. Em que sentido? Esse rebanho não é seu, presbítero, líder, pastor. Essas pessoas não são suas como se fosse uma posse sua. Não são suas como se você é a pessoa mais especial do mundo, aquilo é seu e as coisas têm que ser do seu jeito, né? As pessoas elas não têm liberdade a ponto de você direcionar tudo na vida delas, né? E elas não têm a liberdade do relacionamento com o Pai, da liberdade da consciência, da vida cristã e da fé cristã, porque você é o intermediário, como se você fosse o intermediário entre a pessoa e Deus. E não é isso que é a função do presbítero, do pastor, do bispo, tá? Não é essa função. O líder da comunidade, o presbítero aqui, não é dono da comunidade, tá? Mas é instrumento em serviço do Deus da comunidade. Todo líder diante do seu rebanho, ele precisa ter a consciência que ele só é um instrumento de Deus ali, do qual nada ali é dele. Todas aquelas pessoas pertencem ao Senhor. E ele está efetivamente buscando que aquelas pessoas vejam o sumo pastor, o sumo líder, o sumo Senhor que é Jesus Cristo. Do qual uma das grandes características do presbítero diante desse texto aqui que nós estamos vendo é que o presbítero precisa diminuir para que Deus ele cresça. De modo que ele precisa perceber e ter consciência, né, que ele não pode ter domínio sobre a herança de Deus. A ter domínio no sentido de subjugar, né, de oprimir, de tratar mal, né, ou não ouvir as pessoas que estão na comunidade como se ele fosse, né, um Deus. Não, o presbítero ele não é um Deus, ele é um instrumento do Deus. E é um instrumento de Deus à medida que se coloca em humildade ao serviço. Então, isso, às vezes a gente não lembra, não recorda, mas precisa ser citado e precisa ser lembrado. Essa é a dica de Pedro, né, que nós temos aí nesse texto. Talvez se você quiser elaborar o texto de 1 Pedro, essa aqui é uma informação importante que você pode aprofundar num versículo que está na nossa leitura bíblica em classe. Tá certo? Dica de número 5 é que eu preciso lembrar a todos vocês que nós temos mais conteúdo aqui no canal do EBD em Foco, tá bom? ebdemfoco.com.br. Aqui na descrição do vídeo, tá certo? Na descrição do vídeo tem o site para você ser direcionado
ao Sábado EBD em Foco, onde você tem acesso a todos esses vídeos que nós estamos colocando aqui, né? E um caminho para você aprender muito mais a respeito de coisas da escola dominical e ser um professor aí com excelência, tá? Se você quiser o comentário completo da lição de número 11, tem o link aí também na descrição do vídeo, comentário completo, link do site e também tem o telefone do EBD em Foco. Se você tiver alguma dúvida, o suporte vai te atender. Além disso, lá no site do EBD em Foco, né, tem o conteúdo premium. Aquelas pessoas que querem ser assinantes do EBD em Foco, né, elas vão ter acesso a slide em PowerPoint, slide editável para você conseguir alterar, para você usar na sua igreja. Tem um curso, né, baseado no tema da revista aqui, então o tema dessa revista é um curso. Aí você fala, Vitor, mas esse curso já está acabando, essa revista já está acabando, mas o conhecimento não passa, né? Então, o tema sobre dons espirituais são necessários não simplesmente para a escola dominical, mas para a vida cristã. Então tem curso, esse curso e muitos outros cursos lá que você pode conferir. Tem ensinos em PDF, sermões, tem muita coisa no conteúdo premium que você pode adquirir lá na assinatura do EBD em Foco. Esse vídeo aqui é um vídeo de dicas gravados para te ajudar, mas chegamos ao fim dele. Peço que você deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, compartilhe com mais pessoas, né? É muito importante sua avaliação para nós e desejo mesmo do fundo do coração que essas dicas possam ser úteis aí para você elaborar e trabalhar na sua escola dominical, na sua aula de domingo, tá bom? Deus te abençoe, até uma próxima oportunidade.